Olá, graça e paz. Estamos aqui para mais um estudo bíblico nesta sexta-feira. A temática de hoje, considerações esclarecedoras sobre o nome de Jesus. Essa é a lição de número 10 e o texto áureo encontra-se em João, capítulo 2, versículo 23, que diz assim: Enquanto estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais miraculosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Oremos a Deus. Pai querido, Pai amado, diante da tua presença adentramos para que o Senhor possa, em nome de Jesus, estar trazendo todo esclarecimento, estar trabalhando na nossa mente, no nosso coração, visitando, ó Pai, a vida de cada um que estará ouvindo esta palavra, este estudo. Que o teu nome seja glorificado, exaltado na vida de cada um. E que possa, ó Deus, ser um estudo realmente esclarecedor a respeito do teu nome para todos aqueles que ouvirem. Que assim o Senhor possa abençoar cada um em nome de Jesus e graças a Deus. Os objetivos da lição: primeiro é conhecer o uso do nome do Senhor Jesus, poder e responsabilidade. Perceber o nome do Senhor que tem que ser anunciado, glorificado, exaltado. Praticar. De que maneira temos usado o nome santo do Senhor? Os textos inspirativos encontram-se em Marcos, capítulo 17 e 18, e também Atos 19, 13 a 15. Eu vou estar lendo neste momento. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará nenhum mal. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Agora Atos 19, 13 a 15. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Cefo, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia, o espírito maligno lhes respondeu: Jesus, eu conheço. Paulo, eu sei quem é. Mas vocês, quem são? Quem é Jesus, o Cristo? Quem é este que constituiu a igreja e deu nome a ela? Qual o significado desse nome? O que ele representa? Qual a sua natureza? E qual o seu poder? Qual o entendimento que nós, Igreja Evangélica, temos acerca desse nome? Como temos nos relacionado com ele? E como temos dado efeito a ele em nossas vidas e através de nossas vidas? São questões que precisamos refletir, avaliar e, quem sabe, corrigir algumas coisas. Alguns entendimentos e posicionamentos. Esse é o intuito desta lição. Tecer algumas considerações com o objetivo de nos ajudar nessa importante tarefa. Veja bem. Primeiro tópico: que nome é esse? Baseado em Marcos, capítulo 16, 17 e 18, o texto que lemos, inspirativo, não
Vou ler novamente. O nome de Jesus vem do hebraico Yoshua, que significa o Senhor é salvação. Tendo sido transliterado para o grego Iosus, Jesus, seu correspondente no hebraico é Josué, que significa o Senhor salva. Já o adjetivo de qualidade ou título Cristo, ele já deriva do grego Christos, que por sua vez deriva do hebraico, que transliterado ou Messias, cujo significado é ungido de Deus. Logo nós temos a forma como as escrituras o apresentam: Jesus, Salvador; Cristo, ungido de Deus; Jesus, o Cristo, ou simplesmente Jesus Cristo. Veja bem, querido, minha querida, todo o enredo bíblico, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, está fundamentado na pessoa de Jesus Cristo. Ele é a promessa salvífica do Antigo Testamento e o seu cumprimento no Novo Testamento. Gênesis 3,15, temos ali o quê? A promessa de que ele viria e esmagaria assim a cabeça da serpente. Ele é o grande descendente de Adão, dito lá em Gênesis 12, 3, 18, 22, Gálatas 3, 18. Ele é o Cordeiro Pascual, lá em Êxodo 12 e João 1, 29. 1 Coríntios 5, 17 também se repete. Ele é o Deus conosco, o Emanuel. Ele é nascido de uma virgem e ainda maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Isaías 7, 14 e 9, 1 a 7. Ele é o nosso Deus. Os textos lá em Jeremias 31, 33 e Oséias 2, 23. Também Zacarias 8, 8. E também lá em Hebreus 8, 8 a 13. Eu não vou ler todos esses textos, porque o vídeo, senão vai ficar muito longo, mas depois você confira esses textos aí na sua casa. Há várias profecias no Antigo Testamento sobre a pessoa de Jesus, dando, assim, grandes detalhes de sua vida e seu ministério. No Antigo Testamento, aponta para a pessoa, a natureza e a obra de Jesus. No Novo Testamento, temos o cumprimento da promessa. Enquanto o Antigo fazia menção do Cristo que viria, o Novo Testamento, nós temos assim o cumprimento desta promessa ao Cristo que veio. Começando nos Evangelhos, narrando sua chegada a este mundo, sua vida, ministério, morte, ressurreição e também a ascensão ao céu. Passando pelas epístolas paulinas e também gerais, com fundamentação na sua doutrina, e culminando ali no Apocalipse de João, onde nos revela todos os eventos ali, todos os desfechos final dessa presente era. Ele mesmo dá testemunho a seu respeito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. O que era, é e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Apocalipse, capítulo 1, versículo 8. Em Filipenses 2, 9 a 11,
O apóstolo Paulo, ele declara que Deus o exaltou e lhe deu o nome que está sob ou acima de todo nome. O que todo joelho no céu, na terra, debaixo da terra, dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Em João 14,6, Jesus afirma: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O nome de Jesus deve ser tratado com toda reverência, temor e tremor por parte de seu povo. A igreja precisa ter consciência da singularidade, da autoridade e poder desse nome. Jesus é Deus, é Salvador. Seu nome é sobre todo nome. Aleluia! Esse foi o nosso primeiro tópico. O segundo tópico, nesse nome há poder. Então, no primeiro tópico, nós vimos que nome é esse. E no segundo tópico, nesse nome há poder. Temos aqui uma questão de ordem jurídica. O homem criado para se relacionar com Deus, para a glória de Deus, lá no Éden, ele peca. E é destituído e culpado, e está sob condenação, não podendo assim auto-redimir. Não há essa possibilidade. Fadado este homem agora à condenação eterna, o homem que havia recebido de Deus a gerência de toda a criação na terra, uma vez tendo pecado, caído, sucumbido, a serpente agora torna-se agora escravo dela. Uma vez agora esse homem se torna escravo da serpente. Essa realidade terrena passa consequentemente ao domínio de Satanás, que estabelece agora para este homem um sistema opressor, um sistema destrutivo e contra tudo que é de Deus. Mas Deus intervém, envia seu Filho unigênito, plenamente santo, sem pecado, para tornar homem, nascido de mulher, de uma virgem, e assim, como homem, dar a sua vida em sacrifício aceitável. Como libação, uma quitação, quitando ali a dívida que pesava sobre nós, libertando o homem e destituindo agora o senhorio de Satanás, que havia sido obtido lá no Éden, trazendo tudo de volta ao domínio de Deus. Agora, todos os que creem em seu nome, Jesus em sua obra redentora, são libertos do jugo de Satanás e do pecado, perdoados e de seus delitos e pecados, feitos agora nova criatura, e tem sua filiação em Deus restaurada. Assim, Jesus em sua morte e ressurreição derrota o pecado, a morte e a Satanás, libertando o homem agora convertido e tomando autoridade sobre todas as coisas nos céus e na terra. Assim, em seu nome, ou seja, em sua pessoa e na sua obra,
a um poder legal. Esse homem havia perdido esse poder lá no Éden, mas Jesus, o Cristo, ele reestabelece esse poder legal. E esse poder é inquestionável. Essa autoridade de Jesus é inquestionável. É irretratável para intervir e desfazer toda a obra do maligno nesse mundo. Dessa forma, a igreja é a congregação dos convertidos pelo poder do evangelho do reino. O corpo de Cristo, em cujos membros habita o Espírito Santo, atua a autoridade do nome de Jesus. A igreja é a agência do reino de Deus neste mundo. Assim, a igreja a igreja tem essa possibilidade, essa autoridade de destruir as fortalezas do maligno, curando os enfermos, expulsando os demônios, falando novas línguas e vencendo, quando necessário, todo tipo de adversidade. As portas do inferno não podem mais oferecer resistência à Igreja de Cristo, legalmente investida na autoridade do nome de Jesus. Mateus 16, 18. A igreja tem essa autoridade. Nesse nome há poder. E entender que o poder não está na pessoa. Eu sei que nesse tempo muitas pessoas estão voltadas, acreditando em homens. Eu vou em tal lugar porque lá aquele homem, aquela mulher realiza, faz acontecer. Na verdade, o que faz é o nome de Jesus, porque é o nome de Jesus que tem poder. As pessoas são apenas instrumento. Nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, somos apenas instrumentos utilizados por Ele. E isso é um privilégio. Não é para enaltecer o nome da pessoa, mas o nome de Jesus deve ser glorificado, exaltado através de nós. Esse foi o nosso segundo tópico. O terceiro tópico, a quem foi dada a dádiva do nome? A quem foi dada a dádiva do nome? É uma pergunta. Atos 16, 13 a 15. O nome de Jesus não é uma palavra mágica ou um amuleto, não é uma mandinga ou uma simpatia, não é algo para ser usado de qualquer forma. Não é dessa forma. Porque qualquer pessoa, em causa ou circunstância, primeiro, é para ter temor e tremor, pois é o nome sob todo nome, o nome do unigênito Filho de Deus. Ele é o Alfa, ele é o Ômega, ele é o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Portanto, não é brinquedo, não é algo para ser usado é algo para ser usado com devida reverência. Não é algo para ser usado de qualquer forma. Não é para ser usado em vão. Êxodo 20, versículo 7, Deuteronômio 5, 11. Não pode ser usado em vão, deve ser usado com reverência. A palavra de Deus estabelece
os princípios e os preceitos e ordena o uso desse nome. Quem pode usá-lo e para que finalidade deve ser usado? A Igreja de Cristo é quem possui direito legal de anunciar, de falar, de orar e operar, fazendo uso da autoridade que esse nome, que há nesse nome, tudo de acordo com as orientações que a Bíblia estabelece. O texto de Atos, capítulo 19, 13 a 15, deixa bem claro quando os filhos de Seva, eles tentam utilizar o nome de Jesus. E aí, o demônio, ele faz a seguinte pergunta: olha, eu sei quem é Cristo, quem é Jesus, eu conheço Paulo, mas e vocês? Quem são? Quem são vocês? Observa que os próprios demônios os questionam e dizem saber quem era Paulo, que conhecia Jesus, todavia, quem eram aquelas pessoas? Quem eram aquelas pessoas que estava tentando expulsá-los? Não eram cristãos. Cristãos não tinha a obra de Deus em suas vidas, não estava investida de autoridade. Não eram representantes do reino de Deus. Isso é muito sério, certo? Aqueles que utilizam a Igreja de Jesus precisam utilizar o nome de Jesus, usar este nome com autoridade e ter a preocupação em ter uma vida santa no altar de Deus. Porque em uma ocasião, tentando expulsar um demônio, ele pode questionar. Isso é vergonhoso para aqueles que estão diante da obra do Senhor. O homem, a mulher de Deus, que precisa levar isso muito a sério para não ser envergonhado ou envergonhar o nome de Jesus. Veja bem, isso é muito sério. Pode-se constatar com tristeza no meio evangélico as constantes incongruências com respeito ao temor diante do nome de Jesus. Constantemente usado com brincadeiras e piadas, usado como forma de expressão, só Jesus na causa, e por aí vai. Eu estava vindo de viagem com o meu esposo, a minha família, meus filhos, meu esposo, meus filhos. Nós chegamos hoje de viagem, por isso esse rosto um pouco cansado, porque a canseira nem a viagem, nem a maquiagem consegue disfarçar um corpo cansado, exausto. E veja bem, nós estávamos conversando justamente a respeito dessa lição de hoje e falando o seguinte: o quanto de pessoas que leva assim, enchacota o nome de Jesus, que não leva a sério. Muitas pessoas que estão levando com brincadeira a obra do Senhor, que não leva com seriedade, tendo uma vida dupla, assim, no altar e comendo também os manjares de Satanás. Veja bem, meu querido, minha querida, isso é coisa séria. O nome de Jesus, assim, nós precisamos levar com seriedade, não fazer chacota com o nome de Jesus. Ele é Deus. E ele mesmo diz que é Senhor. No grego, Kyrios, Adonai em hebraico. Nos chamada intimidade, a intimidade que ele nos proporciona. Nós precisamos tirar as sandálias dos nossos pés. Precisamos quebrantar os nossos corações
diante do Senhor, nos despir de toda e qualquer vaidade e nos prostrar aos seus pés, porque Ele é Senhor. Ele deve ser adorado, ele deve ser exaltado através de nossas vidas. Mesmo os serafins não ousavam contemplar a sua face. Com duas asas, com os pés, cobriam os rostos, com duas asas cobriam os rostos, com os pés e com duas voavam. Entremos no Santo dos Santos. É Isaías 6:2 esse texto. Entremos no Santo dos Santos pelo novo e vivo caminho, mas com a ousadia que ele conquistou para nós, ao preço de seu próprio sangue e sua própria vida. Hebreus 10:20. Mas não lhe neguemos o nosso temor e tremor como expressão de louvor, de adoração. Precisamos temer o nome, este nome, o nome de Jesus, ele, do unigênito Filho de Deus, aquele que é o Alfa, que é o Ômega, aquele que é o El Shaddai, o Todo-Poderoso. E entender que este nome tem todo o poder. Veja só, em Atos 4:12, já estamos partindo para a conclusão, a palavra nos declara: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. De fato, esse nome, sobre todo nome, excelso, glorioso, maravilhoso, diante do qual todo joelho deve se prostrar e toda língua, gostando ou não gostando, deve confessar como Senhor. Só Ele pode salvar. Não há salvação fora do nome de Jesus. Eu, você, a igreja lavada e remida, perdoada, resgatada, regenerada, somos bem-aventurados. Ou seja, mais que felizes. Conhecemos esse nome, temos experimentado seu poder e sua ação em nossas vidas. Esse é o nome que dá sentido à nossa vida. Ele é a nossa vida. Ele é a nossa razão, ele é a nossa esperança, ele é a esperança dos nossos corações. Ele é a nossa alegria, a nossa canção, o nosso louvor. Ele é a autoridade que autoriza e capacita. Ele é tudo em nós. Louvemos-nos, adoremos, pois só Ele é santo, só Ele é digno de todo louvor, de toda honra. Devemos honrá-lo diariamente, através das nossas ações. Seja onde estivermos, devemos honrá-lo através das nossas ações. Devemos honrá-lo em tudo quanto fizermos. Certo? Esta foi a nossa lição de hoje, lição de número 10, escrita pelo pastor Jackson Jean. Ele é o vice-presidente da nossa Convenção Nacional. Oremos ao Senhor, que Deus abençoe você e que tenhamos aprendido que precisamos honrar o nome do Senhor. Precisamos exaltar o nome do Senhor, pois Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor.
Pai querido, Pai amado, eu sei que o Senhor é Deus e não há nenhum nome acima de ti. Venha ao encontro das necessidades do teu povo. Que cada um possa conhecê-lo realmente na pessoa que o Senhor é. Que o teu povo escolhido, remido, possa desejar ter mais intimidade contigo. Porque eu sei que nesse processo de pandemia, quantos têm esfriado na fé, quantos, ó Deus, têm passado mais tempo ligado naquilo das redes sociais, ligado, ó Pai, em outras questões, mas não está, ó Pai, voltado para ti. Que o teu povo possa conhecer quem realmente o Senhor é. Este nome que tem todo o poder, toda a autoridade. Este nome que está acima de todo nome. Nós te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus e graças a Deus. Deus abençoe você. Até a próxima lição, no nome de Jesus.